8 anos sem reposição. Em 8 anos, os servidores receberam 6% de reposição, frente a uma inflação de 61%. É importante que as pessoas saibam que se os governos, sucessivos governos, muito especialmente Sartori e Leite, tivessem reposto a inflação, conforme ordena a Constituição Federal e Estadual, no salário dos servidores, o IP Saúde estaria muito bem obrigado. Mais de 60% dos servidores públicos do Estado recebem salários até R$5.000, porque quando a sociedade olha para o servidor público, enxerga aqueles que ganham muito, enxerga os juízes, os desembargadores, promotores, deputados, assessorias, etc. Mas se as pessoas olharem para onde o serviço público é realmente essencial para as suas vidas, e aí eu falo especialmente na educação e na saúde, também na segurança, os salários são isso que foi dito aqui. Uma merendeira de escola, uma servente de escola, que são agentes educacionais que fazem parte do universo da educação, recebem salários, infelizmente, miseráveis. O governo do Estado deve para o IP Saúde, portanto, deve para os servidores, e chama os servidores para pagar a conta. A dívida que o Estado tem para com os servidores, ela ultrapassa a casa dos 700 milhões. O governo anuncia um déficit no IP Saúde de 746 milhões. Ele diz que esse é o déficit que existe hoje. Mas, por exemplo, o governo tem uma dívida com o IP referente à cota, ao desconto nos precatórios e RPVs. A gente tem que explicar isso, porque senão as pessoas não entendem. As ações judiciais que os servidores ganham e recebem, tá? Muito especialmente a famosa Lei Brito, deste valor que o servidor ganhou na justiça e que a justiça mandou o Estado, enquanto patrão, pagar, é retido 3,1% para o IP Saúde. É retido do salário do servidor, dos valores do servidor. Não é um dinheiro do Estado. Este valor que é retido para o IP Saúde, o Estado se apropriou, uma apropriação evidentemente ilegal, indébita, e esse montante chega hoje a 356 milhões de reais que o Estado deve para o IP Saúde. Segundo lugar, há uma dívida em relação à venda dos imóveis, e em terceiro lugar, há uma dívida também na casa dos 300 milhões em relação à contrapartida patronal no plano das pensionistas, de todos os poderes, não só do Executivo, mas também o Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa. Nenhum desses poderes recolheu a cota patronal referente às pensionistas. Então, o déficit de 746 milhões, existe uma contrapartida de dívida dos poderes com o IP Saúde na casa dos 700 milhões, além dos atrasos contumazes nos repasses que esses poderes fazem, de atrasar 4, 5 meses os seus repasses para o plano de saúde. Então, a situação, ela tem origem, ela tem uma razão de fundo, que é a questão dos salários, mas o governo vem de forma muito voraz, de forma leonina, além de ampliar a alíquota para 3,6% para os contribuintes, o governo vai taxar os dependentes numa tabela, onde aqueles dependentes com mais de 59 anos vão pagar em torno de mais de 400 reais por mês, hoje não pagam nada. Importante que as pessoas saibam que a média de dependentes por segurado no plano de saúde dos servidores não chega a 1 por pessoa, porque é uma massa já um pouco envelhecida, que, portanto, tem muito pouco dependentes filhos, menores de idade, menores de 24 anos, e, normalmente, via de regra, tem como dependente o seu cônjuge. Então é mais ou menos isso. A média de dependentes é inferior a 1. Mas o governo quer instituir a tabela para os pagamentos dependentes e aumentar a contrapartida do servidor no pagamento de consultas, exames e internações de 40% para 50%. A novidade que o Eduardo Leite cria agora, numa segunda versão, é uma trava de 12%. O que significa isso? Ninguém será descontado mais do que 12% do seu salário. Porque no modelo anterior, a pessoa que ganha, por exemplo, R$ 1.800 e tem um dependente, iria aumentar a sua contribuição e iria comprometer mais de 30% do seu salário com o plano de saúde. Evidentemente que as pessoas não iriam fazer isso. As pessoas iriam abandonar o plano. Então ele cria uma trava de 12%.
Mas aqui eu quero sintetizar 2 pontos que são básicos e servidores que estão nos ouvindo se atentem para este detalhe. O projeto do governo Eduardo Leite para o IP Saúde acaba com 2 princípios básicos do plano: a paridade e a solidariedade. O que significa paridade? Para cada real que o servidor coloca, o Estado coloca R$1 também. Então, o servidor contribui com 3,1 e o Estado contribui com 3,1. Ao criar este novo sistema e esta trava de 12%, a paridade do Estado ela vai ser somente para o segurado. Portanto, o Estado vai pagar 3,6% e o servidor vai pagar 12%. Então, terminou a paridade. Não existe mais a paridade entre Estado e servidor. Que também o Estado criou agora, aí, há uma semana atrás, uma espécie de simulador para que as pessoas saibam quanto vão pagar. E nesse simulador, que nós chamamos de simulador, ele coloca do lado quanto a pessoa pagaria num plano privado de saúde. O que é uma estupidez, porque o IP, o Sistema de Saúde, IP Saúde, não é um plano de saúde comparável aos planos do mercado. O IP Saúde, por exemplo, não tem serviço odontológico, não tem atendimento psicológico e uma série de serviços. E uma série de carências que tem e que, buenas, é um plano público para os servidores. Então, não tem meio de comparação. O segundo ponto, que é a questão da solidariedade, é o mais cruel do que está fazendo o governo. A crueldade está no seguinte: ele usa o argumento de que os mais velhos gastam mais na saúde. Sim, isso é verdade. As pessoas, quanto mais velhas, mais precisam de médicos, de remédios, isso é da vida. É assim mesmo. Só que essas pessoas que estão velhas, que estão idosas e que precisam de mais atendimento à saúde, já foram jovens e já contribuíram sem usar. Certo, Luzia? Nós já fomos jovens quando entramos no Estado e contribuímos com a mesma coisa, com os mesmos índices. Nós estamos fazendo uma espécie de poupança. Bom, agora, quando chega a nossa vez de usar, nós temos que ser chamados a pagar mais. E aí está a grande injustiça, porque se o plano está deficitário, única e exclusivamente pela questão do achatamento salarial, isso que fique bem claro. Tem questões de gestão, tem uma série de questões acessórias, secundárias, mas basicamente é a questão do salário. Agora, se o plano está nesta situação, é muito importante que as pessoas saibam que a responsabilidade não é do servidor. O servidor sempre contribuiu, o servidor sempre teve desconto no seu salário. Então, esta questão da solidariedade, este rompimento da solidariedade entre as gerações, é o mais grave. Porque ele faz um plano que diz que tem que recuperar um déficit, só que uma pessoa da idade do governador, com o salário do governador, sequer irá contribuir com 3,6%. Sabe quanto seria a contribuição de um servidor de 38 anos com salário de R$30 mil por mês? 1,2%. Então ele não vai contribuir nem com o 3,6%, ele vai contribuir com 1,2%. Governador, lá em 2019 e 2020, ele destruiu todas as carreiras dos servidores, ele extinguiu todos os direitos que os servidores tinham nas suas carreiras, direitos de ascensão temporal, triênios, adicionais, quinquênios, etc. O governo terminou com todos esses direitos, portanto, a pessoa que fizer concurso público hoje, ela tem que saber que hoje ela faz o concurso, daqui a 30 anos ela vai ganhar o mesmo salário, porque não tem ascensão mais na carreira. E o governador instituiu um desconto previdenciário para os aposentados de até 15%. Portanto, os aposentados do setor público ganham nominalmente menos hoje do que ganhavam em 2014. Tiveram redução de salário. E agora o governo vem e traz mais um desconto de até 12% no salário dos servidores, penalizando, obviamente, os mais velhos e fazendo uma espécie de política do Robin Hood ao contrário, porque ele está penalizando os baixos salários e continua privilegiando os altos salários. É importante que as pessoas saibam que no início do ano de 2023, o governador, tão logo assumiu seu segundo mandato, ele distribuiu benesses para o andar de cima. Ele deu reajuste para ele mesmo, para o vice-governador, para os secretários de Estado, para os deputados e aumentou o valor das CCs, dos cargos de confiança, dos cargos em comissão. Teve CC que teve reajuste de até 150%.